Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Lorena. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Maicon, meu esposo, Davi, Ana Lídia, nossos filhos, para juntos fazermos leitura da palavra do Senhor. Hoje, dia 8/1/2024, estaremos lendo em Gênesis 31, 32, 33 e 34. Os irmãos que quiserem assim nos acompanhar, esteja aí nos acompanhando. Se você quiser começar lá do início, pegue a leitura e venha nos acompanhando. Deus tem feito maravilhas. Hoje o Mike e eu entregamos ao Senhor agora, no finalzinho da tarde, um jejum, um propósito que fizemos diante do Senhor, em prol dessa leitura da palavra. Grandes levantes têm vindo e precisamos clamar ao Senhor, revestir a nossa vida, porque a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E sim contra principado e potestade. E muito disso a gente só consegue vencer em jejum e oração. E por isso estaremos sempre elevando o Senhor a consagração de jejum e oração em prol, porque eu creio que grandes coisas fará o Senhor durante esse processo de leitura da palavra do Senhor, conforme Ele já tem feito, né, sobre as nossas vidas. Estaremos orando agora, dando início, clamando a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, para que Ele possa trazer aos nossas mentes e aos nossos corações entendimento da palavra dEle, que Ele possa nos trazer revelação daquilo que realmente o céu tem para nos revelar através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Amém. Grandioso Deus e Pai, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Aleluia. O nosso coração, ó Pai, se enche de alegria, ó Pai, porque todos esses dias o Senhor tem se feito presente. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem derramado do céu sobre nós a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E nós clamamos ao Senhor, continua sendo conosco, ó Pai, continua nos fortalecendo, ó Pai, continua, ó Pai, nos surpreendendo de todas as nossas necessidades, ó Pai, durante esse processo. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sabe, ó Pai, que o desejo, ó Pai, de estar fazendo essa leitura não é tão somente do que buscar a Tua face, buscar a Tua presença, aprofundarmos diante do Senhor, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, nós cremos que no profundo existe, ó Pai, o melhor do céu, que no profundo, ó Pai, que nós conseguimos alcançar e encontrar, ó Pai, as verdadeiras e grandes maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas. E nós queremos mais do Senhor, nós queremos conhecer mais da Tua palavra, nós queremos conhecer mais de Ti, mais, ó Pai, daquilo que o Senhor tem, ó Pai, para os Teus filhos queridos aqui neste lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, ó Pai, mais um dia, ó Pai, de leitura da palavra. Sê conosco, ó Pai, traga-nos entendimento e revelação, ó Pai. E nós convidamos o Senhor e o Teu Espírito Santo. Se faça presente, ó Pai, e ministra nos nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Maicon, a paz do Senhor. Meus irmãos, e como a minha esposa disse, né, e eu complementando agora mais um pouco, como tem sido bom, prazeroso estar buscando a presença do Senhor todos os dias. A nossa alma se alegra, o nosso espírito está alimentado pela palavra do Senhor. Então, você que está na sua casa tem a oportunidade de entrar conosco nesse propósito e começar a buscar o Senhor dentro do seu lar, fazendo esses cultos, para que a bênção do Senhor esteja sobre o teu lar. E tem sido muito bom. Hoje nós entregamos esse jejum. Foi tremendo o que Deus fez. Deus nos sustentou e nós conseguimos passar todo o dia na presença do Senhor com esse propósito desse jejum. E entregamos e foi tremendo. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas.
Nós vamos estar iniciando então aqui no livro de Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se de Jacó de Labão, e arremeu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão e arremeu em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara a Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cântico, e com tamboril e com harpa? Então me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas,
Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, portanto, tinha saudades de voltar à casa de teu pai. Por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, essa não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e os teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Então te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu às minhas aflições e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-se por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Zaaduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos parados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha
de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu o exército de Deus, e chamou o monte daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da face de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar ao meu senhor, para que se ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a minha mãe com os meus filhos, com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu-o na mão de seus servos para cada rebanho à parte. E disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, e de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achartes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplicarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a tua face. Porventura, aceitarás a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia.
e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntais pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava a sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos à frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes os meus presentes da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que cheguem o meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo esta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú naquele dia pelo seu caminho de Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o monte daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel.
34. E saía Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver suas filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse, e saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isto, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, esta namorada da vossa filha, dá-lhe, peço-vos por mulher. Apacentai-vos convosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis convosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitarei e negociarei nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, portanto, havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: Não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiram nos avós, se fordes como nós, que se circuncidades todo macho entre vós. Então, dar-vos-mos as nossas filhas, e a tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo só. Mas se não nos ouvirdes, e não nos circuncidades, tomaremos as nossas filhas, e irmo-nos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão naqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram na porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíram à porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná na casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã.
as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e os que na cidade e o que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram preso e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu um pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruídos, eu e minha casa. E eles disseram: Fúria, pois ele é a nossa irmã, como uma prostituta? 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, faz-lhe ali um altar aos deuses que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Passei um pouquinho aqui, mas amanhã a gente retorna por 35 de novo. Mas tremenda essa leitura, né? Foi o que a gente tinha dito ontem, né? Aqui complementou um pouco do que a gente disse. O erro de Jacó lá atrás. As consequências do erro de Jacó lá atrás, nós estamos vendo aqui. O final, né? Os filhos dele, o que os filhos deles fizeram na cidade. Então é isso, meus queridos. Vamos estar orando, buscando agora a presença do Senhor, agradecendo Ele pela palavra dele, por essa palavra maravilhosa em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, eu quero te louvar por este momento, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que esta palavra não venha sair do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, ó meu Deus, nós compreendemos aqui nesta palavra, Senhor, que todo erro tem consequência, que toda mentira tem consequência, Senhor. Nos ajude a ser fiel a Ti, Senhor. Retira da nossa vida a mentira, meu Pai. Que nós possamos ter temor do Senhor em nome de Jesus. Ó meu Deus, em nome de Jesus, honra os Teus servos, Senhor. Assim como o Senhor honrou, Senhor, os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó e José, Senhor. E vários outros, meu Senhor. Ó meu Deus, honra-nos, Senhor Deus. Nos fortaleça, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa estar nos fortalecendo durante todo esse ano, para que nós possamos concluir toda essa leitura diária da Bíblia, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus.